Centro de Mídias, galerinha do quarto ano. Eu sou a Pro Juliana Nadeu e a gente vai para uma aula de matemática. E olha, hoje a gente vai desenvolver uma habilidade aí do primeiro bimestre que vocês já vêm trabalhando aí desde o primeiro ano, mas agora com uma carinha diferente. Então vamos dar uma olhadinha no nome da aula. Olha só, a aula é Prateleiras de Coleções. Então a gente vai falar sobre prateleiras com coleções de objetos, tá bom? Então olha só, nós vamos trabalhar com as habilidades EF03MA10 e EF04MA11, que são para identificação de regularidades em sequências numéricas compostas por números múltiplos de um número natural e vamos completar sequências numéricas a partir da observação de uma regra de formação dessas sequências. Então, na aula de hoje, nós vamos descobrir o segredo de sequências numéricas e completá-las. E isso a gente já faz desde o primeiro ano. Aí, com o tempo, a gente foi aprendendo outras habilidades que ajudavam a gente a identificar mais rápido essas regularidades. Então, hoje a gente vai falar sobre como identificar rapidinho essas regularidades e completar sequências. Olha só, para isso, a gente vai ver a prateleira de coleção do Otávio. O Otávio tem uma coleção de carrinhos de brinquedo que gosta de deixar exposta para mostrar aos seus amigos que também colecionam brinquedos variados. Então, olha lá a coleção de carrinhos do Otávio. E vocês estão vendo que ele organiza esses carrinhos aí em algumas prateleiras. Vocês conseguem perceber alguma coisa que tem em comum entre cada uma dessas prateleiras? E aí? Olha só, vamos dar uma olhadinha em quantos carrinhos tem em cada prateleira? Vou contar da primeira prateleira. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 carrinhos. Vamos contar da segunda prateleira? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 carrinhos. Opa, peraí, Pro, acho que toda prateleira tem 7 carrinhos? Pera, deixa eu ver, mais uma. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 carrinhos. Acho que essa é uma regra. Então, cada prateleira de carrinhos do Otávio tem 7 carrinhos. Então, na prateleira 1, eu tenho 7 carrinhos. Em 2 prateleiras, eu tenho 7 mais 7, tenho 14. Em 3 prateleiras, 21. E em 4 prateleiras, 21 mais 7, 28 carrinhos. Ah, Pro, a gente já sabe fazer isso. Olha lá que legal. A gente já sabe fazer isso. Mas vamos dar uma olhadinha aqui qual que é a proposta da atividade. Olha lá. O Otávio organiza os carrinhos em prateleiras com 7 carrinhos que a gente contou. Complete a tabela para saber quantos carrinhos ele vai conseguir expor nas prateleiras que possui. Olha lá. Então, a gente vai marcar assim, ó. Em uma prateleira, o Otávio guarda 7 carrinhos. Muito bem. E em 2 prateleiras, quantos carrinhos o Otávio guarda? Aí é só a gente fazer o quê? 7 carrinhos da primeira prateleira mais 7 carrinhos da segunda prateleira vai dar 14 carrinhos. E em 3 prateleiras? Daí é só somar mais 7 aqui. 3 prateleiras, ele vai guardar
21 carrinhos. E em 4 prateleiras, Pro? Vou colocar mais 7 aqui. 7 mais 7 mais 7 mais 7, 28 carrinhos. Olha que legal. Então, Pro, é só eu ir contando aqui na tabela, eu ir colocando de 7 em 7 e aumentando essa sequência? Que tal se eu fizer assim? Olha só, porque desse número aqui, de uma prateleira para o número da segunda prateleira, aumentou 7 números. E da segunda para a terceira prateleira, também aumentou 7 números. Então, essa é a regra dessa sequência. Essa sequência, ela aumenta de 7 em 7. Então, 28 mais 7, eu tenho 35. Daí, 35 mais 7, eu tenho 42. 42 mais 7, eu tenho 49. 49 mais 7, eu tenho 56. E 56 mais 7, eu tenho 63. E aí, vocês também já perceberam o que está acontecendo aqui com os resultados nessa tabela. Elas parecem o resultado de uma tabuada, não é? Parecem o resultado da tabuada do 7. Parecem não, são iguaizinhos os resultados da tabuada do 7, não é mesmo? Então, 7 vezes 1 dá 7, 7 vezes 2 dá 14, 7 vezes 3 dá 21. Mas vocês perceberam que a tabuada, ela é uma regularidade, ela é uma sequência que vai aumentando de 7 em 7, assim como essa sequência aqui que a gente fez com a prateleira do carrinho, prateleiras com carrinhos do Otávio. Interessante, né? E quando a gente organiza uma coleção de objetos, geralmente a gente procura deixar ela organizada de uma forma bem regular. Então, se você organiza, você tem uma coleção de carrinhos, você geralmente organiza eles em prateleiras ou em caixas com determinado número de objetos. Se você tem uma coleção de selos, você guarda num álbum, alguns selos por página. E se você fizer que nem a minha amiga aqui, olha só, a Rita, que coleciona papéis de carta. Papéis de carta, gente, vocês são novinhos, vou falar para vocês. São crianças novas, isso é uma coisa do tempo da Pro Juliana. A gente colecionava papéis, todos desenhadinhos, para escrever cartas para os amigos. Então, eram as coleções de papel de carta. Tinha um mais lindo que o outro. E a gente guardava essas coleções, esses papéis, para não amassar, em pastas com plástico. São as pastas catálogo. E eu lembro que a gente tinha 2, 3 pastas de papel de carta, né? E a gente levava na escola, na hora do recreio, a gente trocava os papéis de carta que a gente tinha repetidos para ir aumentando a nossa coleção. Então, vamos dar uma olhadinha na coleção da Rita, olha só. A Rita coleciona papéis de carta e os organiza em plásticos numa pasta. Em cada plástico da pasta, ela guarda 2 papéis. Complete a sequência dos números que representam a quantidade de papéis de carta da coleção da Rita. Então, aqui nessa tabela, em cada um dos quadrinhos da tabela, a Rita colocou a quantidade de papéis de carta do plástico, tá bom? Então, no primeiro plástico, a Rita guarda 2 papéis de carta. Se ela juntar o primeiro com o segundo plástico, ela vai ter 4 papéis de carta. Mais um plástico, mais 2 papéis de carta, 6 papéis de carta. E assim vai indo. E ela pode ir fazendo essa contagem aí, olha só, é uma contagem que a gente faz, do 2 para o 4, aumentou 2. Do 4 para o 6, aumentou outros 2. E do 6 para o 8,
aumentou outros 2. Eu trouxe o quadro de números para a gente pensar essa contagem. Vamos dar uma olhadinha aqui? Olha só, quando a gente usa o quadro de números, a gente também pode pensar nessa sequência do papel de carta da Rita aí, que ela vai aumentando de 2 em 2. Então, olha só, eu vou contando de 2 em 2. Tô aqui no 2, mais 2, 4, mais 2, 6, mais 2, 8, mais 2, 10, e aí eu vou indo de 2 em 2. 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30. E aí, o que vocês pensaram sobre esses números que a gente leu aqui? Essa contagem de 2 em 2. Repararam que a gente está usando só os números da mesma coluna para ler? A gente usou o número 2, o 12, o 22, então os números da coluna do 2, os números da coluna do 4, os números da coluna do 6, os números da coluna do 8 e os números da coluna do 10. Viu? Interessante. Vamos completar, então, a sequência aqui da Rita? Contando de 2 em 2. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30. E se ela tiver mais um plástico, mais 2 papéis de carta, 32. E assim vai indo, continuando essa sequência. Essa brincadeira de sequência é muito legal, vocês não acham? Eu gosto muito de brincar, de adivinhar a sequência. E aí você pode usar num contexto de coleção, num contexto de organização de alguma coisa. E aí eu trouxe uma atividade aqui para vocês realizarem aí no seu caderno. Olha lá, as crianças já acharam tão legal organizar suas coleções em sequências numéricas que inventaram uma brincadeira de detetive da sequência. Descubra o segredo da sequência numérica e complete-a. Trouxe o meu detetive para descobrir o segredo da sequência e completá-la. Olha lá, eu vou fazer aqui, vou mostrar para vocês a primeira sequência. As outras vão ser o seu desafio, a sua tarefa aí para realizar depois que você assistir essa videoaula. Olha lá, eu tenho aqui a primeira sequência. Ela começa com 10, aí tem um espaço, depois 30, 40 e mais 2 espaços. Quais números podem completar essa sequência? Então, eu preciso analisar aqui. Eu vou pegar do 30 e o 40, que vai me ajudar a analisar aí como que funciona essa sequência. Do 30 para o 40, eu tive um aumento, não tive? Então, a minha sequência, ela aumentou, ela cresceu do 30 para o 40. E quanto que ela cresceu do 30 para o 40? Ela cresceu 10. Então, ela aumentou 10. Então, será que eu posso usar essa regra aqui, do 10 para o espaço? Se eu aumentar 10 aqui, eu vou ficar com 20. E a sequência fica 10, 20, do 20 para o 30, aumentou 10. Então, 10, 20, 30, 40. Essa sequência aumenta de 10 em 10. Por isso que eu sei que os próximos números serão 50 e 60. Legal essa atividade, né, pessoal? Vou deixar, então, desafio para vocês completarem aí os itens B, C, D e E, tá? Então, continue essa atividade no seu caderno, invente outras sequências numéricas para desafiar os seus colegas a descobrirem o segredo e continuá-las. E você também descubra o segredo de sequências que os seus colegas criarem aí.
Compartilhe tudo comigo nas redes sociais, @juliana.nadeu e com a sua professora. Na aula de hoje, nós identificamos a regularidade de sequências numéricas e completamos. Fica aqui a tarefa que vai estar no aplicativo para vocês descobrirem qual número completa a sequência, o material utilizado na aula e o nosso formulário de avaliação. Essa atividade foi muito interessante, eu adorei aqui estar com vocês. Professores, têm atividades, sugestões de atividades que complementam essa videoaula lá no repositório de vídeos. Eu vou ficando por aqui e toda semana eu encontro vocês numa aula de matemática. Tchau, tchau!